Sejam bem-vindos ao nosso podcast Contando Contos. E aí galera, como estão vocês? Espero que estejam bem. Eu estou muito feliz em dar início a mais um conto. E esse de temática mais realista. Claro, não deixando de ser fictício. Então conto com vocês para curtir, compartilhar, comentar, se inscrever em nosso canal, em nosso podcast. Seja qual for a plataforma, nos ajude a melhorar e continuar fazendo conteúdo para todos. Sem mais demora, já agradeço, muito obrigado e vamos lá. Há muito tempo atrás, em um lugar onde não existe reis, governantes, os grandes senhores que faziam as leis locais. Cada cidade é povoado com suas regras, porém, muitas guerras eram travadas por causa de terras e regiões que eram importantes por ser rica de solo, para se ter boas plantações, criações de gado, ovelha e animais desse porte, e também por terras estratégicas de forma militar e econômica, passagem de grandes caravanas, estradas por perto, rios e mares para a locomoção via náutica. Nessa época, a força e poder era mais temido do que a diplomacia. Então os grandes senhores valorizavam muito seu exército e poderio militar. Armas, carroças e carros de guerra eram vistos em cada cidade de grande porte, e assim se dava o tamanho da importância em sua região e o quanto eram temidos e respeitados. Em uma região muito disputada por 3 grandes senhores, isso há várias gerações, acontecem batalhas e tentativas de se possuir as terras próximas, e no meio dessa guerra secular existe um povoado importante por sua localidade bem estratégica, por ter uma cadeia de planaltos no lado norte, ao sul um grande rio importante que deságua ao oeste no grande mar, sem falar das estradas que passam por perto. É uma grande planície, bem conservada e cuidada por seus habitantes e governada com muita sabedoria e força por seus senhores há mais de 1 milênio. E nesse tempo, mostrando sua força mesmo sendo um povoado e não uma cidade, porém um grande poderio militar, principalmente estratégias de combate e técnicas muito apuradas de guerra. Um grande segredo e tesouros guardado há gerações pela família Duque, a qual é a principal família, a quem está destinada para toda a eternidade a proteção das pessoas do grande povoado, denominado Estreito da Trégua. Esse nome foi dado há muito tempo atrás por seu ancestral mais poderoso chamado Duque o Grande. Esse grande senhor fechou um acordo com os 3 grandes senhores das cidades próximas, o qual deixa citado a localidade do Estreito como um lugar de trégua, onde não haverá nenhum tipo de batalhas nessas terras, enquanto houver um duque ali para administrar a terra, ou que haja por parte dos duques decidirem qual parte ele irá tomar nessa guerra infindável, fazendo assim cada grande senhor acreditar que quando um duque decidir de que lado ficar, assim se dará o fim da grande guerra e o lado vencedor. A paz de certa forma reina no Estreito da Trégua, não a paz ideal, porém uma paz rodeada de incertezas, principalmente vinda com constantes visitas dos grandes senhores, com inúmeras ofertas de riqueza, de melhoria de infraestrutura, entre outras coisas como arquitetura e conhecimentos médicos, acadêmicos, e com essas visitas o povo acompanha seu senhor sempre tratar da melhor forma, mantendo a neutralidade e assim permanecer sem grandes perigos ou batalhas. Mesmo assim, mantém seus homens e um exército bem treinado, deixando claro para os grandes senhores que se caso o acordo não for respeitado, eles estarão preparados e bem preparados, pois ainda são bem temidos, mesmo depois de tanto tempo. Eis que o infortúnio da vida prepara uma nova direção para os duques. Alguns do clã e da aldeia acabam morrendo em um desmoronamento após uma tempestade. O muro que bloqueia parte dos planaltos cedeu, e a água com muita força começou a invadir o povoado. Assim os senhores e muitos dos homens foram tentar conter. Fizeram grandes troncos de árvores rapidamente, barris e até restos de carroças para bloquear a passagem da água. Depois de muito tempo conseguiram, com um grande custo. O senhor e a senhora Duque foram pegos de surpresa e foram esmagados contra o muro, na hora que estavam tentando conter o desmoronamento. Assim, mais uns homens morreram tentando ajudar, porém seus sacrifícios jamais serão esquecidos pelo povo, que após a tempestade fizeram uma grande cerimônia fúnebre para todas as famílias que haviam perdido seus entes queridos. Em meio à comoção e choros descontroláveis, alguns instrumentos musicais tocam músicas tristes, canções dos feitos tanto dos duques
quanto do povoado, sua grandeza explorada em versos, cada um prestando suas honrarias e condolências, principalmente ao único filho do casal Duque, que ali permanece chorando e sem muito entender, graças aos seus 6 anos de idade. Uma criança que há pouco começara os ensinamentos bélicos, ensinamentos acadêmicos, e ainda não sabia da história de sua família. Não sabia da história do povoado do estreito. Ainda era uma criança que não sabia de nada. E o que o aguardava era liderar esse povo, era tomar as decisões, sem nem saber o que era melhor para ele, quanto mais para todos. E perto dessa criança órfã estavam conselheiros, tios, primos, as pessoas que irão ajudar a ser um grande senhor independente de sua idade. Todos os adultos ali sabem que tem que haver um duque para manter o acordo. Não havia nenhuma regra quanto à menor idade para ser o senhor. Jamais na história daquela região aconteceu algo do tipo. Por alguns dias não trataram desse assunto, mas as notícias se espalharam e chegaram cartas das cidades, presentes como sentimentos e honrarias aos falecidos, e logo saberiam que fariam visitas, pois o que importam para esses conquistadores de terra é o poder e as oportunidades. E os urubus chegarão em breve. Então o conselho e líderes se reuniram assim que o luto passou. Em uma das casas estão o conselho, que são 4 anciãos do povoado, um senhor com aproximadamente 80 anos, seu nome é Regus, não tão alto, mas bem magro, um ex-comandante da linha de frente do exército do povoado, muito hábil e estratégico. Sua idade nem aparenta, pois seus cabelos quase não têm tonalidade de branco, exceto pelo grande cavanhaque completamente grisalho, muitas rugas e cicatrizes pelo rosto e corpo. Um outro senhor de aproximadamente 70 anos chamado Luther, que também fazia parte do exército, mas esse era bem melhor com as armas de longo alcance, como arco e flecha, fundo, dados, entre outras coisas que se possa jogar. Porém está bem gordinho, deixando claro sua tendência por comida ao invés de treino, assim que se aposentou. Cabelo totalmente raspado, sem nenhum pelo corpo, e o rosto muito rude, a cor da pele característica da região, bem bronzeada, por ter sol o ano todo. Quase não faz frio nessa região, e quando faz é mais por causa das chuvas e umidade. Os outros 2 conselheiros é composto por uma mulher, já chegando em sua velhice, uma grande curandeira e mestre em plantas. Essa senhora é de tamanho maior que a maioria das mulheres, um semblante bem calmo, com seus cabelos ou amarrados ou em tranças, com marcas pelo corpo, às vezes feito com suas plantas ou uma mistura de substâncias que imitam um pequeno brilho à noite. Conhecida como Efrud, a outra conselheira é a mais jovem a chegar neste posto. Extremamente estudiosa, sempre com seus livros e pergaminhos, ela é a pessoa que passa as informações e ensina o povo a ler e escrever, e chega até a ensinar outros dialetos da região. Uma mulher de tamanho padrão pela localidade, um pouco acima de 1,5 m, nem magra nem gorda, sempre com os cabelos curtos, um pouco acima dos ombros. Corridean deve ter chegado a essa posição alguns anos após a maioridade, agora já bem madura e com uma filha para passar seus conhecimentos. Sua filha, a mesma idade do jovem herdeiro do senhorio. E para se tomar mais decisões dentro da casa, estavam os líderes das famílias mais importantes do povo. Ali estava Gother, da família Insur, grande guerreiro, alto, forte, quase sem pelos pelo corpo, se não fosse pela grande barba, e a característica deles é a marca feita com lâminas em brasas. Todos os guerreiros dessa família, após a maioridade, fazem essas marcas pelos braços, peito, e sempre com a letra inicial da família, e a letra H, que é o símbolo do povoado, onde todos têm que aderir em seu nome essa letra. O membro da terceira família é Esther, a única líder mulher de um clã, e grande guerreira, tanto com lâminas pequenas como arco e flecha, e assim fazendo jus às tradições de distrito, que é muito diferente das cidades vizinhas, no qual mulheres e homens podem fazer as mesmas coisas e podem ocupar qualquer posição ou tarefa, basta querer. Ela, mesmo sendo a única em uma posição tão alta, não deixa de ser feminina, com roupas sempre limpas e de traços delineados a seu corpo, gostando sempre de fazer pinturas ao redor dos olhos e em seus lábios, alta, magra e de músculos firmes, cabelos longos. Ainda não tem filhos, pensando sempre em manter a ordem na família Mir. E para fechar os líderes, a quarta família, Zolpar, Fleuder, um guerreiro engenheiro, o mais criativo e inusitado inventor, e faz tudo. Uma espécie de zelador ou mecânico, ou seja lá o que for. Ele tentará de tudo para consertar ou melhorar armas, moinhos, ferramentas, entre outras coisas na vida. Não é alto como os guerreiros mais importantes, mas não é baixo como as mulheres. Por ser menos da guerra e mais da engenharia, às vezes não é levado muito a sério,
mas é incontrolável nas batalhas. Fazendo uso de um martelo de guerra, ele faz estragos a qualquer um que queira o enfrentar. Muito robusto e forte, não perdendo para qualquer um na questão de força, talvez na agilidade. Mas isso não é dado à prova, já que é totalmente proibido qualquer tipo de luta entre os moradores do povoado. Qualquer tipo de briga ou desavença é tratada pelos líderes ou conselho, e se for coisa mais séria, sendo levado aos senhores e podendo ser expulso do povoado, ou até mesmo punido com a morte. Por se tratar dessas punições, é um povo muito pacífico. Pessoas atuais nem tiveram que presenciar uma punição de morte. A grande maioria dessas pequenas leis foram feitas há séculos atrás, e novas regras são feitas à medida que o povo evolui e surgem novas situações. Todo o acervo e coisas do povo são mantidas em uma grande casa bem fortalecida por alvenaria, a única que parece um pequeno palacete, bonito e estruturado, assim mantendo segura a história, feitos e regras do povo do estreito.